Boa noite, Marília. Boa noite, Rosa. Boa noite, Mili. Olha, eu até gostei do início do trabalho do Antônio Oliveira, chegou até a me empolgar. Mas tem uma coisa que para mim é definitiva. Quando o técnico tem muito tempo para treinar e o time piora, amigos, isso que para mim quer dizer muito a respeito da qualidade do técnico. Você não pode ter o tempo que o Antônio Oliveira teve para treinar e o time voltar pior. Eu já estou começando a achar que o Antônio Oliveira vai ser uma decepção e talvez nem termine a temporada no Corinthians. Sobre a enquete, eu, se fosse corintiano, preferia não passar sufoco no brasileiro. Porque, com toda sinceridade, com esse time e com esse técnico começando a desandar, eu acho que a chance de dar uma desandada no brasileiro é grande. Agora, Marília, eu vou fazer uma moção aos canais a cabo e até às televisões abertas que passam a Liga dos Campeões. Melhor não. Melhor não passar. Porque é duro você ver os dois jogos que a gente viu e depois ver Flamengo e Nova Iguaçu, o próprio São Paulo e Santos. Gente, é outro jogo, realmente. É outro jogo. Eu fico imaginando, nós vimos hoje dois jogaços. Os dois foram espetaculares. Aí a gente agora de noite vai ver o Corinthians na Sul-Americana, o Fluminense na Libertadores. Olha, temos que nos preparar para o choque de realidade. Mili Lacombe é de fato um choque. Eu mandei um vídeo agora há pouco para uns amigos meus num grupo de uma preleção do Arteta. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, Mili querida. Arteta, técnico do Arsenal, que me faz também passar uns sufocos, bem menos do que o Corinthians, mas me faz. Ele com um fio e uma lâmpada antes do jogo, dizendo que os jogadores tinham que dar a liga, que tinha que ligar, que tinha que. Falei, então, isso daí nunca vai funcionar, né? Claro que nunca nós vamos ganhar nada com o Arsenal. No caso do Corinthians, eu já nem sei se dá para levar o fio e a lâmpada, porque esse esquema do nosso professor Tonhão tá difícil de pegar. E aí eu leio uma matéria ontem que me deixou bastante irritada, dizendo que no dia 8 de abril, portanto ontem, né, quando o Marco Belo escreveu a matéria, a nova comissão técnica detectou que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo, um ponta direita e um jogador de lado. Então, por que escala o time com o jogador de lado, ponta direita, se o time não tem? Hoje o Corinthians tem o Romero de volta. Pois é, Marília, eu não sei nem, gente, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Assim. Vou começar pelo Corinthians. Pois é, ficou tanto tempo para se preparar e a gente tem a volta dos que não foram, os ingressos caros resolveram. Talvez a gente não tenha o estádio cheio hoje, gente. Talvez não, é quase certeza, né? E resolveram que eles iam dobrar o valor dos ingressos em certos casos. Assim, da onde? Da onde? Quando a gente entra lá, Marília, não está escrito bem grande assim, o time do povo? De que povo? O time do povo rico vai ter que colocar ali do lado, vai ter que fazer uma emenda. Só uma coisa. Jogo às 7 da tarde nunca vai ser o jogo do time do povo, né? Quem tá às 7 da tarde, consegue chegar às 7 horas da noite no estádio em São Paulo, qualquer estádio. Perfeito, perfeito. Ainda mais um estádio que foi construído na periferia, porque afinal de contas é o time do povo. Então, sim, legal que seja na periferia. Mas o ingresso é caro, a periferia não pode frequentar, e às 7 da noite, a periferia está voltando para casa do trabalho. Os que têm sorte, né? Porque muita gente volta depois desse horário. São quase 2 milhões de pessoas que saem das periferias de São Paulo e voltam no fim do dia. Então é o caos, né, gente? É tudo errado, né? Tá tudo errado. E a gente acha que vai consertar, que o Antônio Oliveira vem, que agora a gente vai ter um estilo de jogo, vai ter um time, e me parece que ainda não vai ser assim. Espero estar errado. Mas o que mais me machuca hoje é saber que o time do povo colocou os ingressos caros e provavelmente o estádio não vai estar cheio. Agora, sobre esse outro esporte que é praticado lá na Europa, eu digo o seguinte, é só um contraponto. Verdade, tudo isso aí que vocês falaram. Eu vi o jogo, maravilhoso. O dinheiro que existe ali, os protocolos, de onde vem esse dinheiro, a gente precisa falar sobre isso também. Porque na Europa, a gente tem hoje 10 times que podem comprar tudo, todos também. Comprar, estou falando jogadores, tá? Não estou falando coisas ilegais. E aí, gente, a gente vê esse tipo de coisa. A gente vê esse tipo de jogo. Então, precisamos sim falar sobre isso. Que é a mesma coisa que a gente fala assim, mas gente, no mundo tem bilionários e miseráveis. Só tem bilionários porque tem miseráveis. Não haveria bilionários se eles não explorassem tanta gente. É a mesma coisa do futebol.
Mas aí qual é a solução, Mili? Não vê os jogos da Premier League? Não, quem falou isso, Renato? Da Não onde sei. você tirou essa Não, conclusão? é porque você fala de uma maneira como se fosse assim, olha, temos que levar em consideração isso aí, então... Gente, nós sabemos disso há 200 anos. O que não Não, não impede é. da gente admirar, não impede a gente admirar o futebol que é jogado lá. Não tem Então, dinheiro mas mais sujo, talvez, do que o da Arábia Saudita. E o Sauditão, hoje em dia, está divertidíssimo, entendeu? Infelizmente, as coisas funcionam assim. Os ingleses são piratas a vida inteira. Foram piratas a vida inteira, entendeu? Não é só o dinheiro agora dos árabes ou dos chineses, ou seja lá quem for, entendeu? Infelizmente, eu só acho que, com toda sinceridade e com todo respeito, você sabe que eu gosto muito de você, e gosto mesmo. É, é, eu acho meio descabido a gente, ao analisar um jogo de futebol e a excelência do jogo de futebol, lembrar que eles são bilionários porque têm miseráveis. Isso a gente sabe, não Então, sabe nada. Renato, entendo isso que você está falando, e tenho certeza que tem muita gente que concorda com você. E eu também gosto muito de você, e gosto de verdade, porque pelo menos a gente pode debater francamente aqui. Não tem nada Claro. escondido, tudo é dito, né? Então, eu acho um absurdo que a gente elogie sem ponderar. Eu achei o jogo muito bom, eu vejo jogos, não é meu campeonato favorito, mas vejo, me divirto, continuarei vendo, mas sempre que me for dada a chance, eu vou fazer essa ponderação, porque senão a gente não vai sair desse estado de coisas. A gente vai só se conformar com um mundo muito desigual. E eu não consigo me conformar com esse mundo. Ok. Respeito a sua opinião. Eu conheço alguém que defende o mesmo ponto muito bem, Renato e Mili, estando nesse mundo. Só colocar Jürgen Klopp e os maiores times na Europa, e toda hora ele falando, gente, eu não vou responder essa pergunta. Tem 5 times que podem comprar quem eles quiserem e a gente vai estar sempre nessa conversa. Vocês me perguntam para ter a resposta, vocês da imprensa, ele fala. E vocês sabem, ele está num clube enorme, ele está no Liverpool, né? Que esse ano não está na Champions. Eu acho que a gente poderia criar não é nem um meio termo, mas alguns mecanismos. Assim como há um fair play financeiro que não é respeitado nem na Europa, talvez a gente pudesse, então, estabelecer teto. Porque aí, quem sabe, o teto alto mesmo, para a gente ver jogo bom que nem a gente viu hoje. Para o Arsenal poder subir só um tiquinho, assim, só um tiquinho. Rosa, quem precisa subir muito esse ano Só uma coisinha, Marília, me desculpe. É utopia, Marília. É utopia. Seria ótimo, mas é utopia, não vai acontecer. A gente vive um pouco de utopia também, senão não tem graça. Rosa, a gente tem um time que vive de utopia, não, vive de antiácido algumas temporadas. Esse time é o Corinthians, que já está escalado. Acho que a gente já tem a arte com a escalação, senão eu canto aqui as diferenças em relação à semana passada. Vai jogar contra o Nacional do Paraguai, um time fraco, que vem de 5 jogos ruins. O último jogo que ele venceu foi até contra o Palestino, acho, na pré-Libertadores, mas depois perdeu, olha lá, a escalação do Corinthians, caiu para Sul-Americano. O Corinthians vai hoje de Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Fausto Vera, S no lugar do Bedon da semana passada, e Garro, e na frente Wesley, Romero no lugar do Pedro Raul e Yuri Alberto. No lugar do Pedro Raul, na escalação, imagino que em campo vai ser o contrário, vai ser o Yuri mais centralizado, com o Romero aberto pela direita, como gosta de jogar o professor Antônio Oliveira. O Corinthians teve um começo de temporada péssimo, parecia a sequência do que havia acontecido no ano passado, trocou de técnico, ficou quase 20 dias sem jogar, jogou no Uruguai e deixou, na semana passada, uma péssima impressão para a torcida de que 2024 vai ser igual a 23. Você acha que é torcedor do Corinthians, ou como analista, você acha que o Corinthians deveria priorizar vencer um título, como é o caso da Sul-Americana, ou, lembrando a maratona que vamos ter a partir de hoje, dada a largada, pensar em não passar sufoco no Brasileiro? Eu acho que o elenco, boa noite a todos. Eu acho que o elenco que o Corinthians tem, por mais deficiências técnicas que já apresentou durante essa temporada, por mais que esse susto que deu na torcida no primeiro jogo, eu vejo o Corinthians preparado sim para disputar esse título da Copa Sul-Americana. É uma questão de evolução. A gente pode, é a primeira partida, o treinador foi falado, não tem tempo, ele já teve tempo suficiente para montar o seu esquema, mas calma, né? Eu acho que de repente ele tem tempos que tem que dar crédito para o treinador. O Antônio Oliveira mostrou que sabe do riscado. Até hoje tem essa coisa dele
não poder assinar a súmula, mas é ele que vai estar ali, estava com o Bruno Lazzaroni. Acho que o torcedor tem que dar crédito, até porque hoje ele deve ganhar até com uma certa tranquilidade desse time do Nacional, que é bem ruinzinho, dá para fazer a festa hoje, dá para ganhar e trazer confiança. Dá para disputar essa Copa Sul-Americana e dá também, olha, eu posso ser ousado, eu vejo esse elenco do Corinthians para G10, viu? Acho que o Corinthians vocês ficam tão alarmados, estão falando, esse Corinthians estreou mal, mas, gente, calma. Quando você fica tanto tempo sem jogar, até você voltar, ganhar ritmo de jogo, recuperar, o jogador sempre fala, é melhor você estar jogando do que você ficar treinando. Então ele está fazendo, teve uma partida que ficou aquém do esperado, mas eles não vão passar o susto do que foi passado no ano passado. Eu acho que dá para brigar pela Sul-Americana, porque são jogos de times inferiores, os melhores times são os times brasileiros. A gente sabe quando o Corinthians chega, por mais a torcida empurra, o time entende, abraça esse time e dá para fazer uma campanha no Brasileiro aprendendo com os erros do ano passado, aprendendo com as dificuldades que foram no passado. Então, repito, eu vejo esse Corinthians, assim, para G10 nesse Campeonato Brasileiro e vejo, sim, evoluindo, dá para também brigar também na Copa Sul-Americana. Agora você vai falar assim, mas tem a dificuldade que depois vai ter a Copa do Brasil também, é isso, né? O Corinthians... Então, dessas 3 competições, eu vejo que dá para ir bem no Brasileiro e dá para brigar por essa Copa Sul-Americana. E um detalhe, o senhor Renato Maurício Prado, sobre o seu outro jogo. Eu fico no meio termo entre vocês dois aí, a respeito da Liga dos Campeões. Por quê? Hoje, o Real Madrid estava com um espanhol escalado como titular. E o City estava com 2 ingleses. Então, como é que você vai competir? Eu achei um jogaço, acho lindo, eu sou guardiolista, sou fã do Guardiola. Só que assim, você compra o jogador que você tem, a hora que você tem, dá para você montar uma seleção. E seleção de ponta. Então, assim é fácil. Gramado bom, os times se conhecem há muito tempo. Então, isso é um fator que a gente tem que levar em consideração, que o futebol brasileiro não tem isso. Você entendeu? Olha, então, assim, Rosa, fica uma coisa. Não tô criticando você, não, Renato. Eu concordo com você também. Eu acho que muitas vezes a gente fala, sabe, do dinheiro, mas, pô. Eu quero dizer para você o seguinte: daqui a pouco nós vamos ver a mesma coisa aqui. Time brasileiro com 1, 2 brasileiros. Eles estão aumentando cada vez mais. O Flamengo tem 5. O Flamengo tem 5 estrangeiros no time dele. Já é quase meio time. Não quer aumentar mais um pouquinho? Vai aumentar. E os outros vão seguir esse mesmo caminho. Infelizmente, o futebol virou uma coisa global em todos os sentidos. Quem tem dinheiro vai lá fora. Mas a qualidade nossa nunca vai chegar deles. Mas a qualidade nossa nunca vai chegar deles. O que a gente compra são os sul-americanos aqui. São os melhores sul-americanos, que não são nem os melhores, porque os melhores sul-americanos mesmo já foram para a Europa. A gente compra a segunda prateleira dos sul-americanos. Mas que nós vamos ter cada vez mais, ou talvez até a terceira, você tem razão. Agora, o que eu não consigo concordar com você de maneira nenhuma, Rosa, embora eu respeite a seu... Eu sempre disse que você me lembra um personagem do Ziraldo, nosso saudoso Ziraldo, o famoso Jeremias o Bom. Você tem um otimismo inacreditável. Corinthians G10 e Corinthians brigando pela Sul-Americana, só mesmo com seu otimismo, Rosa. Eu duvido que qualquer uma dessas previsões se concretizem. Mas eu gosto sempre de uma visão otimista. Acho que o Corinthians vai disputar a segunda página do Brasileiro, rezando para não ser a segunda página na parte de baixo, e a Sul-Americana tem muita gente melhor do que ele para ganhar esse título. Mas, enfim, aí são opiniões, e opiniões, cada um tem a sua. Mili, o Corinthians tem 4 estrangeiros de partida hoje, né? Tem o Félix Torres na zaga, tem o Garro, tem o Romero e tem o Fausto Vera. Romero, esse subestimado no Corinthians, não por mim, mas vocês da imprensa subestimam. O jogador que pode hoje, contra o Nacional do Paraguai, assumir a artilharia histórica da Neoquímica Arena. Ele está igualado com o Jô, com 29 gols, e o Roger Guedes tem 30. Se marcar hoje, volta a jogar como titular, ele pode assumir essa posição. O Romero ainda é de uma fase em que essa importação dos estrangeiros tinha um pouco menos a ver com essa carência de jogadores por aqui,
foi uma contratação que, de fato, deu muito certo, o jogador certo no time certo, pelas qualidades e não qualidades que ele possui. A entrada do Romero hoje tem mais a ver, você acha, com essa pressão dele ter sido o jogador mais decisivo no Corinthians ruim depois da saída do Roger Guedes, ou você acha que o Antônio Oliveira perdeu a paciência com o Pedro Raul? Eu acho a segunda, Marília. Eu acho que ele perdeu a paciência. Gente, extravei. Mas já? Eu acho que eu perdi a Camille. Mas já perdeu a paciência? Voltou, tá falando. Voltou. Voltei. Acho que é a segunda opção. Acho que ele perdeu a paciência. Aí eu ouvi o que o Rosa falou, né? Mas já, talvez seja já pra gente, né, Rosa? Porque ele vê os treinos, ele tá lá, eu não sei. Eu não sei. Agora, esse otimismo do Rosa, eu queria, se vendesse em cápsulas, eu queria pra mim. Não, peraí. Eu concordo que o Rosa é um otimista. Mas a gente tem que lembrar que times horrorosos do Corinthians, como o do ano passado, chegou à semifinal da Copa do Brasil e à semifinal da Sul-Americana. No outro ano, um time sobe e desce montanha-russa do Vitor Pereira, chegou à final da Copa do Brasil. Se tem alguma coisinha que o Corinthians faz ainda, sabe-se lá como, com 20 bolas na trave, milagre do Luxemburgo e tal, é passar no Quantos técnicos, Marília? Ano passado? 35 técnicos. Mas, Rosa... Mas, olha, eu tenho um argumento para isso. Eu acho que nas Copas pode até rolar. Gente, Copa, o Corinthians é caseiro, é copeiro. Mas no Brasileirão, gente, eu não sei, eu não estou vendo como esse... Não tem começo, meio e fim o time. Se fosse um texto, era meio. A internet está horrorosa. É Elon Musk isso, gente. Me desculpa. Elon Musk está pegando um por um. Ele está pegando um por um. Eu vou passar para o Renato. Ele está pegando um por um. Renato, eu queria que você falasse com olhos que não são paulistanos, né? Porque até os paulistas, na verdade. Porque as opiniões sobre o Romero aqui em São Paulo, elas são muito divididas em quem é corintiano e quem é rival do Corinthians, mas um rival local. Esse é um jogador que, para o corintiano, tem um peso, mas para os outros torcedores, e torcedores cada vez mais distantes, talvez não para o do Grêmio deve estar bravo com o Romero, mas para outros torcedores talvez seja muito curioso esse casamento que deu tão certo entre esse jogador paraguaio e o Corinthians. Eu acho o Romero um jogador bem limitado, mas ele com a camisa do Corinthians realmente parece que bota uma capa de super-herói, né? Eu estou até curioso para ver o irmão dele, que foi contratado pelo Botafogo, que eu sempre achei que era melhor do que ele. Eu achei que o Romero bom era o que não estava no Eu também. Mas sempre pareceu isso, né? Sempre que vimos jogar os dois, parecia melhor o outro. Mas, de qualquer maneira, ele no Corinthians funciona. O Romero está um pouco assim. Tem jogadores que você vê que tecnicamente não são bem dotados, mas que tem faro no gol, né? Hernani Brocador no Flamengo. Hernani Brocador era um atacante com enormes limitações, mas fazia gol no Flamengo e acabou decidindo título, fazendo coisa. É até hoje lembrado com uma certa saudade pela torcida do Flamengo. O Romero me parece esse caso no Corinthians. Agora, eu vou dizer, vou ser obrigado a lembrar a memória de vocês aqui. Desde que o Pedro Raul começou a ser cogitado pelo Corinthians, eu avisei, é caneleiro. Eu vi aqui no Vasco. Esse realmente não é nem fazer gol, tanto assim ele faz. É um jogador lento, jogador grande, que tem dificuldade de mobilidade. De vez em quando faz um gol de cabeça aqui, um de canela acolá. Mas não vai ser ele a solução de ninguém. Ele teve uma boa passagem no Goiás e mais nada. Em todos os outros lugares que ele passou, ele realmente não fez nada. E o Romero ser titular, para mim, nada mais é do que o óbvio. Afinal de contas, sempre que ele entra, ele faz gol. Por que ele estava no banco? Eu não consigo entender. Por que ele já não era titular. Agora, uma última consideração sobre os Corinthians que nós estávamos conversando aqui, que foi uma final da Copa do Brasil contra o Flamengo, com o Vitor Pereira, quase ganhou, foi outro dia a semifinal. Tá? Eu acho que esse Corinthians atual é pior do que os anteriores. Minha opinião, é pior do que os anteriores. O único jogador que eu vejo nesse time aí, que você dizia, não, jogava em qualquer um desses outros Corinthians aí, ditava cátedra, é o Garro. O Garro é um jogador diferenciado. O Garro é um jogador que você diz, aqui
o Corinthians melhorou. Mas só aqui. No resto, tudo, sabe? Juliano, Gil, tá todo mundo jogando melhor no Santos. E no Corinthians, eu acho que formavam um time um pouco melhor do que o Corinthians atual. Agora, quem caiu foi a Marília. Não, quando eu falo Vai, Renato, eu acho que... Voltei. Você tem razão, Renato. Eu vou colocar a culpa nos coaches. O Jorge Chileno está dizendo assim: oi, Marília, você sabe, lá no programa do Milton Neves, deve ser o da Band, eu tinha medo de você, não sei por quê, mas mudei de opinião. Você é legal, obrigada. Eu tenho medo do Corinthians, Jorge. Eu não tenho medo, não tenha medo de mim. Eu vou voltar a discussão aqui para o professor Antônio Oliveira. Porque eu concordo com você. Tem o Corinthians, os jogadores que saem do Corinthians e jogam melhores em outros times mostram que a estrutura e quem passou por ali talvez não tenha conseguido fazer funcionar de cima para baixo o time. Não estou colocando só a culpa nos técnicos, mas também no diretor de futebol, no presidente, tudo junto. Tudo isso conta. Mas essa atual formação, eu não estou defendendo o Pedro Raul, não. Mas, assim, você coloca o jogador que é quadrado no triângulo, e o triângulo que é na bolinha, e a bolinha no círculo, o time não dá liga. Na semana passada, tinha falta de ritmo de jogo? Tinha, um time que fica 20 dias sem jogar. Não consegue fazer o amistoso porque tem um acidente na estrada. E quando vai fazer um amistoso, metade do time não joga porque o campo é ruim e pode machucar alguém, o time tem problema de ritmo de jogo. Mas essa insistência nele, num sistema posicional, com jogadores que o Corinthians não tem, e que agora ele chega à conclusão que o Corinthians precisa de um ponta-direita, de outro meio-campista, que só o Garro não dá, etc. e tal, também faz com que os jogadores tenham que cumprir uma função que é difícil o cara jogar bem quando ele joga fora da dele, né? Mas também, sem dúvida nenhuma. Mas também a gente fica numa situação, é o seguinte, né? A Marília acompanha o Corinthians, a Milha acompanha. Gente, qual foi a última vez que o Corinthians conseguiu manter um elenco? A época do Vitor Pereira era uma formação. Aí vem 4 técnicos no ano passado. Esse ano já trocou de técnico. O time já foi mal no Campeonato Paulista. Aí fica essa pressão e sempre, tem que trocar, e depois, daqui a pouco, o Antônio Oliveira, se não consegue 2, 3 resultados, já começa a fornecer, vai cair o Antônio Oliveira. Então, aí às vezes a gente quer comparar com o futebol europeu, porque o futebol europeu os caras jogam 3, 4 temporadas juntos. Então, assim, aí o time ficou 20 dias sem jogar, vai jogar contra um time lá, joga mal, ele já vai mudar o sistema hoje de novo. Então, se não tem um padrão, se não tem uma coisa bem formada, como é que esse time vai jogar? Como é que esse Corinthians vai encarar, por exemplo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, que são times mais ajustados? Só consegue jogar porque tem uma torcida que é fantástica, que tem um campo onde eles conseguem dominar, e por isso que eu falo, mesmo com todas essas características, não sou tão otimista, e nem outra coisa que falam, né, o Renato, falaram para mim domingo, que é a zica reversa, né, que eu falo isso porque eu sou torcedor do outro time. Não é nem por aí, mas eu acho que tem condições, se manter uma linha, manter um padrão, repito, a Marília já trouxe aí, teve trocas em relação ao time que jogou o jogo passado. Aí vai chegar domingo, vai jogar contra o Atlético Mineiro, de repente vai querer outra formação. Aí perde o Atlético Mineiro, que é um time melhor, já fica aquela questão de terra arrasada. Então, assim, tem que manter uma linha de raciocínio, um padrão, e insistir naquilo até dar certo, porque senão vai ficar sempre essa roda girando. A Marília tendo azia, a enteada criticando. Por isso que eu falo, se o Corinthians manter uma linha com esse treinador que é bom, né, não é questão de ser otimista, ele é bom, dá para ter um ano pelo menos sem sustos do que foi ano passado. Marília, posso falar uma coisa sobre isso tudo aí do Corinthians? O Corinthians é uma casa com problemas estruturais que está há muitos anos rearranjando os móveis na sala. Então, a chance de não dar certo é grande. O que a gente tem de exemplo no futebol brasileiro que deu certo? Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza. São clubes que pararam para se reestruturar. E perderam, com muitas aspas, alguns anos. O Galo. Olharam para também. Suas bases, abriram mão de uma certa competitividade pela reorganização. O Corinthians não fez isso. O Corinthians está indo destrambelhadamente. É uma pedra montanha
tendo aqui e ali ter dar alguma alegria ao torcedor. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. O Corinthians precisa recomeçar. Entender o que é o Corinthians. Entender como se aproximar do povo. Entender como voltar a ter engajamento com causas sociais. Corinthians precisa voltar para casa. Esse Corinthians aí destrambelhado, uma pedra caindo montanha abaixo, não vai funcionar. Eu acho que esse Corinthians acabou a farra, precisa achar um denominador comum entre o elenco que ele tem e o que ele pode fazer. O começo do Antônio Oliveira no Corinthians causou simpatia na torcida por motivos óbvios. O time perdia 5 rodadas seguidas no Campeonato Paulista, ele veio para salvar no Campeonato Paulista e isso ele fez, inclusive com a frustração da derrota para a Ponte Preta, que poderia ter colocado o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. Quando o objetivo está além da possibilidade, eu desconheço o torcedor do Corinthians que seja... ele pode ser otimista, mas lunático ele não é. Me parece que as declarações das diretorias, dos diretores e de quem manda são mais lunáticas do que qualquer lunático do bando de louco. Então, eu imagino que sim, o Corinthians precisa fazer um jogo bom hoje contra um time fraco, mas o objetivo do Corinthians no ano, essa é a minha humilde opinião, não pode ser ganhar a Sul-Americana. O objetivo do Corinthians no ano tem que ser respeitar o seu torcedor. E causar ao seu torcedor um mínimo de empatia pelo que é feito e pelo que deveria estar sendo reconstruído.